Olá, que bom ter você aqui mais uma vez para assistir conosco o nosso culto online da Paz Church Santana de Parnaíba. Eu queria te convidar a compartilhar esse link com as pessoas que você ama, pois creio que o Senhor tem grandes coisas a falar no nosso coração. Os nossos cultos já estão acontecendo presencialmente, às 9 da manhã e às 18 horas. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus. Vamos começar aqui o nosso culto, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos como igreja, seja aqui presencialmente ou através do culto online, pelo nosso canal no YouTube. Estaremos juntos aqui, adorando ao Senhor, consagrando nosso coração a Ele, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos esse culto ao Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória, que o Teu nome seja engrandecido através desta celebração, Pai. Toma aqui cada louvor, cada oração que se fizer neste lugar, que o Senhor venha ao encontro de cada necessidade, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você para celebrar o Senhor. Vamos adorá-lo. Amém. Glória a Deus. Há uma mesa preparada para na presença dos que são contra mim, o seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, presença dos que são contra mim, o seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. É assim, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. É assim. No vale caminha junto a mim, é certo de misericórdia e bondade segue-me.
estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Declare isso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas. Levanta a voz. Assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. É assim. Eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. É assim, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. Assim que nós lutamos as nossas guerras. Aleluia. Aleluia. Essas são as nossas armas. O louvor e gratidão a Ti, Jesus. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei,
Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Senhor, nós te damos honra, Pai, nós te damos glória, te damos louvor, Senhor, te damos adoração. Não há nada, Senhor, que nos impeça de te adorar, de te buscar, Senhor, de estarmos em comunhão com o Senhor, Pai. A sua palavra diz lá em Romanos que nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nada, Senhor, nada nos separará do amor do Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, para te dar honra, Senhor. Nós estamos aqui, papai, para fazer o seu mandamento do ide, fazer discípulos, Senhor, pregar a sua palavra. Senhor, nós te exaltamos, nós te amamos, Senhor. Nós queremos dar o meu melhor, o nosso melhor para o Senhor, papai. Nós sabemos, Senhor, que o mundo tem pregado coisas contrárias à sua palavra, coisas contrárias à sua vontade, Senhor. Mas a sua palavra fala, Senhor, que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, Senhor, de passagem como estrangeiros. Oh, Senhor, faça-nos santo, papai. Que nós possamos cada dia mais nos santificar, cada dia mais buscar o Senhor, buscar a sua face. Nós queremos cada dia mais, Senhor, estar em comunhão com o Senhor. Que cada dia mais o nosso eu possa ser jogado fora, Senhor. Que nós possamos nos encher da sua presença. Nós possamos nos encher da presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha fazer morada em nós, papai. Oh, Senhor, que todo pensamento de mal, Senhor, seja lançado fora. Que seja suprido, Senhor, com o seu amor. Que seja suprido, Senhor, com a sua presença. Oh, papai, eu quero orar nesse momento. Se há pessoas, Senhor, nesse culto presencial ou que estão nos assistindo pelo YouTube, papai, que tem tido pensamentos de morte, Senhor, que tem tido depressão, papai, eu quero pedir nesse momento que o Espírito Santo possa tocar e alcançar essas pessoas, Senhor, que eles possam sentir a presença do Senhor onde quer que elas estejam, que o ambiente que elas estão possa ser transformado pela presença do Espírito Santo, Pai. Que a família de cada um seja transformada, Senhor, pela sua palavra, pela sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, quero orar também pelas enfermidades, Pai. Se há, Senhor, alguém com qualquer dor, Senhor, se há alguém que foi alcançado por esse vírus, Senhor, eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus a cura
sobre a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, se tem pessoas nos assistindo pelo YouTube, Papai, que tem familiares que foram alcançados por esse vírus e tem clamado, Senhor, por um milagre, nós queremos, em nome de Jesus, declarar a cura, o Espírito Santo alcançando essas pessoas agora. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que não há mal dentro da casa de cada um. Nós declaramos, Senhor, que a família de cada um é uma serva fiel do Senhor, Papai. Nós te louvamos porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus protetor, é um Deus vivo, Senhor. Nós te damos honra, nós te damos glória, porque a Ti, Senhor, é todo louvor, Papai. A Ti é toda adoração. O Senhor é merecedor, Papai. Nós não somos merecedores, mas a Sua graça nos alcançou, Senhor. Glória a Deus, Pai, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Eu queria partir agora, irmãos, para um momento que nós chamamos de momento de generosidade. Nós sabemos que o cenário atual que nós estamos vivendo, economicamente falando, é muito complicado. Mas eu quero ler com vocês aqui uma passagem que está escrita lá em Salmos, no capítulo 78, a partir do verso 23. Salmo 78, a partir do verso 23, fala assim a palavra do Senhor. Porém Deus deu a ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem, e assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu um vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou grãos de areia de uma praia. As aves caíram no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos. E Deus fez aquilo que eles pediram. Há uma certa dificuldade no momento atual que nós estamos vivendo. Nós sabemos que muitas pessoas perderam os empregos, muitas pessoas têm passado necessidade, mas nós sabemos que nós servimos um Deus vivo, um Deus que é o mesmo de ontem, que é o de hoje e que é o mesmo para sempre. Nada mudou. Aquele Deus que supriu o povo do deserto lá atrás é o mesmo Deus que supre as nossas vidas hoje. Você pode falar assim, mas eu estou passando por dificuldade. Mas são processos. Nós não podemos pular os processos que Deus colocou. Tudo serve para o nosso aprendizado, para a nossa edificação. A lagarta, quando ela vai virar uma borboleta, ela entra no casulo e ela passa durante dias presa num ambiente fechado, pequeno. Só que ela não pode sair daquele ambiente antes do tempo dela, porque senão ela morre. A mesma coisa são os nossos processos. Se você tem passado por dificuldades, talvez algo na sua vida, parece que Deus não está olhando para você. Eu quero te dizer, Deus tem cuidado de tudo. Deus tem cuidado de cada detalhe. Deus tem dado para a nossa igreja um coração generoso, um coração aberto, que mesmo diante das dificuldades, tem entendido o propósito da oferta e do dízimo. Glória a Deus, nós temos pessoas que têm entendido esse princípio e não têm colocado dinheiro acima de Deus. Irmãos, não é o dinheiro que vai fazer você chegar ao céu. Não é a sua oferta que vai fazer você ter a sua salvação, mas é a graça de Deus. E Deus, Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados, para esquecer aquilo que nós fizemos e principalmente para cuidar dos seus filhos. Então eu quero te desafiar nessa manhã, se você está assistindo o culto aí da sua casa, aí já é noite, a ofertar. Não deixe que o diabo roube essa ferramenta tão poderosa que você tem nas suas mãos. Aqui presencialmente nós teremos as nossas ofertas físicas, através dos cartões ou do seu envelope. E você aí da sua casa, você pode ofertar através de transferência bancária, a conta está aparecendo aí na sua tela. Eu queria pedir para você levantar a sua oferta, se colocar de pé, nós vamos orar. Vamos pedir para que Deus abençoe
essas ofertas, esse coração generoso. Papai, nós queremos em nome de Jesus pedir, Senhor, assim como foi descrito, papai, no livro de Salmo 78 que nós lemos aqui, Senhor, nós queremos pedir para que os céus se abram sobre a vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Nós queremos pedir, papai, que a sua provisão alcance cada membro dessa igreja, cada pessoa que está nos assistindo pela primeira vez, papai. Queremos pedir para que os céus se abram, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos, a sua provisão sobre a vida de cada um. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor multiplique essas ofertas nas vidas de cada ofertante a 30, 60 e 100 vezes mais. Se há alguém entre nós, Senhor, que está passando por dificuldades, nós queremos pedir para que o Senhor supra e que em nome de Jesus o Senhor venha cada vez mais com a sua presença na casa e na vida de cada um. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu canto e te adoro, meu Senhor. Te louvo e celebro esse amor maravilhoso, Deus meu e Criador, e que tem vida. Cante ao Senhor. Fiel e soberano é o meu Deus. Uma voz a terra clama, aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso, Deus meu e Criador, e o que tem vida, cante ao Senhor. Como ficar sem te adorar? É impossível não te amar. Obrigado, 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 meu Jesus. Aleluia. Toda terça-feira, às 20 horas, acontece o nosso Tadel Online. É uma grande bênção e eu queria te convidar a participar conosco. Ah, e durante a semana acontecem os nossos live groups. Procure o seu líder e converse com ele para verificar se está acontecendo de forma online ou presencial. Toda quinta, às 20 horas, acontece o nosso Clamor Online, um momento de oração e comunhão com o Senhor. Creio que o Senhor tem muito a falar ao nosso coração e eu quero te convidar a participar conosco pelo aplicativo Zoom. Fique agora com a palavra de Deus. Glória a Deus. Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Todos estão felizes? Amém? Glória a Deus. Tão bom estarmos juntos. Eu queria dizer que nós já voltamos os cultos presenciais. Aleluia! Mas também estamos transmitindo através da internet em nosso canal no YouTube. Amém? E antes de entrar aqui no momento da palavra, eu queria dar uma mensagem para você que é nosso convidado especial, que está assistindo esse culto pela primeira vez. Eu quero te convidar a enviar uma mensagem para nós, no número que está aparecendo aqui na tela. Nós queremos te conhecer melhor, queremos apresentar a igreja para você. E se você está procurando um lugar para congregar, para ser amado e cuidado, não procure mais, você já encontrou. Nós teremos todo o prazer em te servir. Mande uma mensagem para nós, nós queremos entrar em contato com você em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Domingo passado nós pregamos aqui uma mensagem que nós falamos sobre a volta de Jesus, amém? E nós falamos sobre Apocalipse 3:11, que fala assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
E eu estava saindo de manhã para vir para o culto, e aí, ali no condomínio, tinha 2 mulheres que trabalham na limpeza ali, tudo, eu estava passando ali no pátio, tudo, e aí elas estavam cantando aquela música que fala assim: o rei está voltando, o rei está voltando. E aí eu ajudei elas ali, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Acho que é assim. Quem cantou junto denunciou a idade. Não é do meu tempo, mas eu conheço essa música, tá bom, queridos? Então, e aí quando eu cantei junto com elas, aquelas mulheres que estavam ali, elas sorriram, queridos, e Deus falou comigo: bendito aquele que sorri quando o Senhor voltar, porque alguns vão chorar, infelizmente. Amém, queridos? E o tema da mensagem de hoje, eu não vou falar ainda, mas eu vou ler com vocês o texto que está em Tito 2. Nós vamos continuar falando sobre a volta de Jesus. Tito 2, a partir do 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, digital ou eletrônica ou de papel. Diz assim a palavra do Senhor, Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. O tema da mensagem é a bendita esperança. Queridos, esse texto é um texto inflamável. Você vai sair daqui aquecido, incendiado pela palavra de Deus. Você que está em casa assistindo da mesma forma. Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós cremos que todas as coisas foram criadas pela tua santa palavra. E nós te pedimos, Senhor, nesse dia, que esse mesmo poder toque cada coração em nome de Jesus, que a mensagem não seja baseada em linguagem persuasiva humana, mas demonstração do teu Espírito, que haja revelação, que haja temor, que haja mudança, que haja transformação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve a Tito, seu filho na fé. Tito era um cristão grego que acompanhou o apóstolo Paulo em muitas viagens, em muitos momentos, mas na ocasião da carta, Tito estava servindo a igreja em Creta, que fica na Grécia, e Paulo começa dando orientações a respeito da organização da igreja, qualificação dos bispos e tudo, e ele aconselha a maneira em que o rebanho deveria se comportar. Ele fala sobre as mulheres, sobre os jovens, senhores e servos. Nós vamos ver esse texto no final da mensagem. E ele fala sobre a graça e a maneira que a graça opera em nós. A carta a Tito, queridos, é um texto pouco explorado, pouco pregado, até meio esquecido. Não é o principal texto para falar da graça, como, por exemplo, Efésios, Romanos, que tem textos ali importantes, Mas a carta a Tito é um texto maravilhoso, importante para entender um pouco mais o caráter do nosso Deus. Ele começa falando, em Tito 2,11, ali, sobre a graça salvadora, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Queridos, a graça de Deus se manifestou, em primeiro lugar, para salvar. Esta é a primeira obra da graça, salvar todo o que crê, como o Sandro orou aqui. E existe uma história que diz, queridos, que estava acontecendo um congresso religioso e havia um debate intenso e caloroso ali sobre algum assunto, e eis que chega o escritor C.S. Lewis. Para quem não conhece, C.S. Lewis escreveu grandes obras, a principal delas, as Crônicas de Nárnia. E ele começa a observar aquele movimento. Ele pergunta:
qual a razão de tanta discussão? E alguém responde para ele: estão discutindo o que difere o cristianismo das demais religiões. E ele respondeu: simples, a graça. A graça de Deus é a resposta. Somente o cristianismo possui tal nível de bênção. Graça significa favor imerecido. O evangelho é da graça. Amém, queridos? Enquanto o mundo diz, e até mesmo as religiões dizem, faça por merecer, Jesus diz: eu já fiz, é só receber. Tudo que existe, queridos, é por causa da graça. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Amém? A graça é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E a primeira coisa que a graça veio fazer foi salvar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, ela é oferecida a todos, porém o homem precisa fazer uma escolha. Eu sei que Deus plantou a eternidade no coração do homem, sendo assim a salvação começa em Deus, mas existe um passo que nós precisamos dar. E que passo é esse? Justamente receber a graça salvadora. Eu preciso receber o perdão pelos meus pecados. Eu contraí uma dívida que me levou à prisão, que me condenou à morte, mas eu recebi o perdão e eu preciso, de fato, tomar posse desse perdão. Romanos 6, 22 e 23 fala assim, Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Então eu fui salvo pela graça, eu fui liberto pelo Senhor, e a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas uma dúvida que eu posso ter, uma dúvida que pode surgir é: eu fui salvo e agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer agora? O que fazer com a liberdade? Né? E o apóstolo Paulo responde: olha, vocês foram sepultados para o pecado, vocês estão mortos para o pecado. Quando nós conhecemos Jesus, queridos, nós passamos a andar, a Bíblia diz, em novidade de vida, de maneira, queridos, que o pecado, ele ainda pode acontecer, mas ele passa a ser um acidente na vida do cristão. Queridos, houve um tempo em que o trabalho do pastor era apenas ficar pregando contra o pecado, condenando as pessoas, trazendo um peso. Mas nosso papel, queridos, como instrumento da graça, não é condenar, mas libertar, curar e salvar. É importante ficar longe do pecado? Sim, mas importante ainda é aprender a viver em liberdade. E nesse sentido, a palavra continua dizendo, aqui o texto de Tito, ele fala: a graça se manifestou salvadora, e ele diz que a graça também ensina. Vamos continuar lendo aqui. Ela nos ensina a renunciar, versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, além de salvar, a graça também educa. Amém? Lembrando que eu fui salvo e eu preciso me manter salvo, como nós falamos domingo passado. Eu preciso tomar posse da minha nova identidade em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu fui justificado. Justificado significa feito justo. E a Bíblia diz que ninguém é justificado por obras da lei, mas pela graça. E a graça ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Isso é tremendo, queridos, que a graça salva e a graça ensina. E a palavra ensinar aqui, no original, é disciplina. Tremendo isso. Nós temos uma ideia da graça, né? Que recebia a graça, tudo liberado, agora tudo certo. Ao contrário, queridos, a graça, ela disciplina, como diz aqui no original. Então a graça ensina
em relação ao passado, em relação ao presente, em relação ao futuro. Vamos ver, em relação ao passado. Então, quando nós conhecemos Jesus, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, então eu preciso deixar o passado. Existem pessoas que são assombradas pelo passado, que são tentadas a voltar à vida velha, mas a Bíblia diz claramente que nós morremos para o pecado e nós ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. O batismo expressa esta realidade, alguma coisa que aconteceu dentro de nós e nós expressamos aquilo fisicamente através do batismo. Gálatas 2:20 vai dizer que eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ele fala no 21, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, queridos, quando eu tomo posse da identidade de Cristo vivendo em mim, eu testifico a graça de Deus, eu não anulo a graça de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Então, queridos, salvação é o Senhor se manifestando em mim, salvação é Cristo formado em nós, Isto é salvação. E o texto diz, nós não podemos anular a graça de Deus, precisamos deixar o pecado, deixar todo o embaraço para trás e prosseguir para o alvo. Então, a graça ensina em relação ao passado, de deixar o passado, as coisas velhas para trás. E a graça ensina também em relação ao presente. Versículo 12, continuando aqui. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amém? Isso é tremendo, queridos. O texto diz que a graça ensina a viver na era presente. Ou seja, a graça me capacita para viver esse momento que nós estamos vivendo, queridos, momento atual. Não tem sido fácil, 2020, como alguém escreveu, 2020 não é para amadores, amém? Nós precisamos da graça de Deus para nos ensinar a viver na era presente. Nós falamos aqui domingo passado, tantas coisas que nós temos vivido nos últimos dias, mas o Senhor é conosco, o amor de Deus lança fora todo medo. A paz que excede todo entendimento tem guardado nosso coração e a nossa alma. Amém, queridos? Ele fala, olha, viver de maneira sensata, justa e piedosa. O que é sensato? Sensato é prudente, não brincar com o pecado, continuar vigilante. Amém? Queridos, o diabo está só esperando uma brechinha para nos fazer retroceder, então precisamos ser sensatos. Amém? Principalmente em relação ao pecado, é o que o texto diz aqui. E a outra forma é sensato e justo. Então, o justo, já falei, fala sobre a nossa identidade, Eu sei quem eu sou em Cristo, Eu sou justo, eu sou filho, eu sou herdeiro, então eu preciso viver desta maneira, de forma sensata, e de maneira justa e de maneira piedosa. Piedosa fala sobre a nossa vida devocional, os nossos frutos, como nós temos aprendido aqui também, que nós possamos amar a oração, amar a leitura da palavra, amar a comunhão, isto é a nossa vida piedosa. Então, a graça educa no passado, a graça educa no presente, falei aqui sobre passado e presente, e a graça educa também em relação ao futuro, O que significa isso? A graça nos ajuda a amar a vinda do Senhor, a bendita esperança. Versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, a volta de Jesus, queridos, é uma promessa que precisa aquecer o nosso coração. Cada geração precisa viver
na expectativa, queridos, na expectativa. Então, a volta de Jesus, queridos, existe uma questão, é que a volta de Jesus será alegria para alguns e juízo para outros, como eu falei aqui no comecinho. Em que grupo nós queremos estar? Acho que a resposta, né, nem precisa responder. Queridos, nós temos pregado muito sobre Jesus. Como eu disse anteriormente, né, nós pregamos o amor e não a condenação, não ficamos condenando as pessoas, mas nós precisamos ensinar acerca da realidade reservada àqueles que não se prepararem adequadamente. Queridos, esta é uma palavra de prevenção, de preparação, de alerta. Queridos, o céu é real, amém? Mas o inferno também. E eu, queridos, eu quero morar eternamente no céu, e eu tenho certeza que você também, amém, queridos? E nós podemos pensar, como seria a nossa reação ao encontrar com Jesus? Isso aqui é muito sério, queridos. Lucas 21 fala de pelo menos duas maneiras através das quais as pessoas receberão o Senhor. É um contraste muito grande, são dois grupos de pessoas. Lucas 21, 26 fala do primeiro grupo, que alguns desmaiarão de terror, queridos. Homens desmaiarão de terror. Está em Lucas 21, 26, depois você pode pesquisar lá. Queridos, esta é uma palavra de alerta. As pedras estão clamando. Não foi à toa que eu estava saindo para cá e eu encontrei duas mulheres cantando "O Rei está voltando". Queridos, as pedras estão clamando, conserte sua vida em nome de Jesus, para não desmaiar de terror, amém? Então, o primeiro grupo, homens desmaiarão de terror, e o segundo grupo está em Lucas 21, 36, alguns estarão de pé na presença do Filho do Homem, amém, queridos? E como que eu faço para estar de pé? Tomando boas decisões na era presente e olhando para o futuro. Lucas 21, 34, além de renunciar ao passado, renunciar à iniquidade. Lucas 21, 34, nós vamos ler esse texto aqui, que fala assim, Lucas 21, 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e está de pé na presença do Filho do Homem. Amém? Quantos querem estar de pé na presença dele? Amém, queridos? Este é o desejo do coração de Deus para nós, que estejamos prontos, de pé, não desmaiados, não sobrecarregados. Deus está chamando a atenção do seu povo, queridos, trabalhando no coração do seu povo nesses dias, trazendo não medo, mas esperança. Amém? E Deus tem martelado realmente nesses dias em nosso coração, né, sobre aguardar a bendita esperança, como nos comportar, né, enquanto aguardamos a bendita esperança. Nós precisamos entender uma coisa, queridos, que a primeira vinda de Jesus, ele veio em graça, mas a segunda vinda de Jesus, ele virá em glória. Precisamos nos preparar para esse dia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então, para quem se preparar, os olhos de fogo serão fogo de amor. E para quem não se preparar, os olhos de fogo serão fogo de juízo. Amém, queridos? E mais uma vez, como que eu me preparo? Deixando o passado, olhando para o futuro, mas vigiando no presente. Como nós falamos aqui no versículo 12, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivendo sensata, justa e piedosamente,
Amém? Vamos avançar um pouquinho mais no texto, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Então Deus, Ele já me perdoou, queridos, presente, passado e futuro. Porém, eu preciso me apropriar desta condição. Eu fui salvo pela fé, eu preciso me manter salvo pela fé. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E eu quero ler aqui, ainda em Tito, só que voltando um pouquinho no versículo 2, Tito 2:2, aqui Paulo dá algumas instruções sobre aqueles irmãos da igreja de Creta. Ele fala assim, em Tito 2:2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então ele dá aqui muitas orientações bem práticas aqui para as pessoas. Então obras, que são as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. Então nós falamos aqui domingo passado que obras têm a ver com arrependimento, com transformação, com mudança de caráter. E uma outra coisa importante, queridos, caminhando aqui para o encerramento, uma coisa importante, queridos, é o perdão. Assim como nós recebemos o perdão, devemos perdoar os nossos ofensores, renunciar à mágoa, oferecer o perdão quantas vezes for necessário. Esta é uma preparação importante, perdoar uns aos outros, assim como fomos perdoados. Queridos, existem pessoas, preste muita atenção, existem pessoas que vão ficar porque não perdoaram. Não demore a resolver esta área da sua vida em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia e este é um momento profético, queridos, né? Que quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós recebemos a graça do Senhor, precisamos estar prontos para recebê-lo em glória, aguardar com esperança, combater o bom combate, né? 2 Timóteo 4,7 fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Você ama a vinda do Senhor, amém, queridos? Todos que amam a vinda do Senhor receberão uma coroa. Todos que amam a vinda do Senhor estão combatendo o bom combate. Nós estamos numa guerra e o principal combate do cristão é a oração, queridos, amém? Os que amam a vinda do Senhor estão no caminho, não se desviaram, não retrocederam, passa por lutas sim, mas vem o desânimo sim, mas não retrocedem, não se abatem, continuam caminhando. Os que amam a vinda do Senhor estão guardando a fé. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Queridos, e essa coroa, como nós falamos aqui, não será uma coroa qualquer, será uma coroa incorruptível. Amém?
que eu e você possamos receber essa coroa das mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui. Aleluia. A graça se manifestou, salvadora todos os homens, a ensinar, abandonar o pecado e o mundo, a viver corretamente, prudentemente para Ele. A graça se manifestou, salvadora todos os homens, para ensinar, abandonar o pecado e o mundo. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aqueles que estão em comunhão com o Senhor e que estão em comunhão com o corpo de Cristo. Depois de examinar a si mesmo, discernir o corpo, entender não só a graça, mas a glória, ter expectativa, amar a vinda do Senhor, estar pronto para se encontrar com Ele. Queridos, uma coisa importante que eu não falei, preste muita atenção. Talvez Cristo não volte nesta geração, queridos, mas quando este corpo se desfizer, uma maneira poética para dizer sobre a morte, né? Quando esse corpo se desfizer, Cristo terá voltado para nós. Esta é uma palavra de preparação, queridos. Examine-se a si mesmo. Precisamos discernir, queridos, o sacrifício de Jesus. Examine o homem a si mesmo e participe da mesa do Senhor. Amém, queridos? Vocês vão receber aí no seu lugar os elementos. Os irmãos que estão em casa, participando pela internet, pode preparar também o pão e o cálice. Nós faremos a ceia juntos agora, em nome de Jesus. Amém. A graça se manifestou, salvadora dos homens, para ensinar, abandonar o pecado e o mundo, para viver
recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o cálice em nome de Jesus. Enquanto aguardamos. Enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus. Bendita esperança, a manifestação do nosso grande Jesus, Cristo, vestido de glória, Jesus. Vestido de glória. Aleluia, Pai, nós oramos neste dia, Pai. Nós oramos neste dia, Senhor, que essa palavra venha entrar em nosso coração, que possamos renunciar à impiedade, que possamos renunciar às paixões e o mundo, que possamos viver de maneira sensata, justa e piedosa, que possamos ansiar, que possamos amar a sua vinda e que estejamos de pé na presença do Filho do Homem e não desmaiados de terror, não presos às preocupações deste mundo, não presos ao pecado, mas de pé, que possamos combater o bom combate, que possamos completar a carreira, que possamos guardar a nossa fé, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Deus, Nós experimentamos a sua graça, Senhor, experimentamos a sua graça, queremos também ver a sua glória, Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo, quebranta o nosso coração, quebranta cada coração neste dia, em nome de Jesus, aleluia. Amados, você que assistiu esse culto e você que ouviu essa palavra, e quem sabe você nunca fez uma oração de entrega, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, queridos, eu quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato com você, queremos te ajudar nesta caminhada em nome de Jesus. Queridos, nós temos um alvo, nós temos uma esperança que é o Senhor, que você possa receber esse mesmo coração, essa mesma virtude, que você possa experimentar da graça salvadora e que possa experimentar também da gloriosa manifestação do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Tenham uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.